Olá pessoal, vamos para a nossa atividade de artes dessa semana? Olha só, peguem lá no material de vocês, esse daqui, ó, que nós professoras encaminhamos para vocês. Esse material impresso e um saquinho com um copo e duas bexigas, para que a gente possa realizar atividades de arte, tá bom? Então vamos lá, porque nas semanas anteriores nós falamos um pouco sobre os elementos de composição. Falamos sobre dois, falamos sobre o ritmo, que era a repetição de intervalos regulares e irregulares, fortes e fracos, longos e curtos, dentro de uma composição, dentro de uma música. Falamos também sobre a harmonia, que ela sempre ocorre quando duas ou mais notas são tocadas ao mesmo tempo, tá? E vamos terminar nessa semana, de falar sobre esses elementos de composição, falando sobre o último, que é sobre a melodia. A melodia, ela sempre é presente na sucessão de notas dentro de um contexto rítmico e harmônico, tá? Ela é o tema da composição, é o tema dessa música, é o que dá sentido a essa música. Sempre em primeiro plano. Como assim em primeiro plano? Porque geralmente a melodia é presente quando nós ouvimos, por exemplo, a voz do cantor mais forte que o som tocado atrás dos instrumentos. Sabe quando a gente escuta primeiro a voz do cantor, depois a gente consegue escutar lá no fundo o som dos instrumentos? Essa é a presença da música, da melodia, em primeiro plano, tá? Se a gente comparasse esses elementos de composição a um livro, a melodia seria o texto, seria toda a escrita. A pontuação, toda essa regra gramatical que esse texto tem que seguir, ele não tem que seguir uma regra. Escrever certinho as palavras, tem as conjugações dos verbos, toda essa regra gramatical seria a nossa harmonia, para que esse texto pudesse ficar bonito, ficar agradável aos nossos ouvidos. E essa pontuação de ponto, dois pontos, vírgula, as paradas, seria referente ao ritmo. Por quê? Porque com uma vírgula, um ponto, a gente sabe a parada de respirar e as marcações. Você vai saber onde você vai parar, onde você tem que dar aquela pequena pausa e continuar. Então, seria essa marcação do nosso ritmo. Olha só outra coisa interessante. A melodia ela é dividida em dois tipos. Existe a melodia instrumental, que quando nós ouvimos mais um instrumento do que os outros, que ele se sobressai aos outros. Existe também a melodia vocal, que é quando o cantor canta e sobressai aos instrumentos, como a prof havia falado para vocês. Então, resumidamente, a melodia é a identidade da música, é sobre as características dessa música, é o que vai estar representando, tá bom? Para essa semana, nós vamos fazer então a atividade sobre a melodia. Nós vamos fazer um lindo tambor, tá? Olha só. Para vocês foi encaminhado, então, duas bexigas, certo? E um copinho. Como que a gente vai fazer, tá? Primeiro, corte a boca da bexiga. A gente vai cortar essa parte de cima aqui, ó, para fazer a película do nosso tambor. Olha só o tamanho que a gente tem que cortar. Tá vendo? A prof colocou duas bexigas perto e cortou aqui, ó, bem quase no meio, tá? É nesse local que a gente tem que cortar para que a película pode ficar bem esticadinha, a bexiga possa ficar bem esticadinha, a gente consegue tirar aquele som do nosso tambor. Vocês vão precisar também de pedra ou areia ou semente para estar colocando dentro do nosso tambor, para que ele possa dar volume. Vocês vão encher o copinho até ali no máximo no meio. Olha só, a prof colocou nesse daqui bem pouquinho, ó, tá vendo? Já nesse copinho aqui, a prof colocou pouquinho também. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nesse copinho, a prof colocou bastante, tá vendo? Então, vocês vão encher o copinho de vocês até mais ou menos no meio. E vão colocar a bexiga de vocês. Olha só, aqui também tem sementes, olha só que bacana, tá? Então, vocês podem usar pedra, areia ou semente. Uma semente que a mãe permita, tá? Peça pra mãe antes de pegar, tá bom? Então, depois que vocês cortaram, colocou a pedra, a areia ou a semente, o que vocês tiverem, no copinho a gente vai colocar a nossa película, tá? A nossa bexiga. Como vai ser isso, prof? Olha só, a prof tem um copo com areia e vai colocar pra vocês. É um pouquinho difícil de estar colocando, tá? Qualquer coisa, peça ajuda para um adulto.
a gente tem que abrir a boca, olha só, usa todos os dedinhos, tá? Estica e coloca. Ele ficou um pouquinho amassado, mas ele aos poucos ele ajeita, tá? Mas ele fica assim, ó. Tá vendo? Dá pra ficar um pouquinho, mas já ele volta. Beleza? Então vocês vão fazer esse tambor. Depois que vocês fizerem, vocês receberem a segunda bexiga. Pode estar fazendo um tambor com outro tipo de copo. Olha só, a Prof tem tambor com copo de festa, daqueles de casamento, de aniversário. A Prof tem tambor com vidro de maionese, com copo de requeijão, com latinha de milho, olha só, ou latinha de ervilha que vocês tiverem, com copo de metal, olha só copos de plástico ou de metal, que a mãe permita, nada de copo de vidro porque é perigoso, tá bom? E até mesmo vocês podem estar utilizando, olha só, copo de tempero para fazer um tambor, é o copo que vocês tiverem em casa. Então, faça a festa com os copinhos de vocês, os tambores de vocês. E olha só que interessante. A diferença do tamanho dos copos vai estar interferindo no som e até mesmo na quantidade de areia ou de pedra que tem dentro. Olha só. Viram? Vocês viram a diferença? Então, olha só, se divirtam com o tambor de vocês, gravem o vídeo ou tirem uma foto com o tambor de vocês e encaminhem para nós, professoras. As turmas da manhã encaminham para mim, as turmas da tarde encaminham para a professora. Lembrando daquela mensagem, atividade de artes, o nome e a turma de vocês, beleza? Então, faça o tambor de vocês e bom trabalho!